Olá, queridos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Que bom que você já chegou até aqui. Creio que você deve estar com toda a sua Bíblia marcada, ou o livro de Filemon. Deve estar muito diferente daquilo que você costumava estudar. Mas é uma etapa muito importante. Você vai começar a perceber detalhes, começou a escrever, observar, pintar detalhes importantes no texto. Depois você vai saber o sentido disso tudo. Você vai ter agora como um investigador, né, como um detetive, procurando cada detalhe, vendo, observando quem está falando, para quem falou, onde falou, o lugar, o ambiente do texto. Toda essa observação que você fez até agora vai ser muito importante para os passos que nós temos para frente. Agora nós vamos para o nosso quarto passo da observação orientada. Nosso primeiro passo da observação orientada foi orar. O segundo, ler. Aquela leitura corrida. Suponho que você tenha cronometrado o seu tempo. É muito importante você fazer isso. Se você leu em 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos e meio, você vai lá e anota. É importante porque depois você, quando estiver habilidoso aí na pintura, na observação, você vai saber quanto tempo você vai levar para também observar o seu texto. É mais ou menos, você pode multiplicar por 3. Por exemplo, se eu li um livro em 5 minutos, quando eu tiver profissional aí na pintura, eu vou levar cerca de 15 minutos para poder fazer essa observação, ok? Então, o primeiro passo foi orar, o segundo foi ler, o terceiro, a observação orientada, que foi essas marcações que você fez, usou as 6 cores, certo? E o quarto passo da observação é o título de parágrafo. Então, como é o título de parágrafo? Você vai observar que quem está com a versão revista e atualizada em mãos, que é a versão que nós estamos usando, o título do parágrafo é a primeira letra do parágrafo, vai estar em negrito. O primeiro parágrafo é o 1.1, o 1.4, o segundo parágrafo, depois o 1.8, depois o 1.21 e o último parágrafo é o 1.25. Então, nós temos 5 parágrafos na carta de Paulo a Filemon. Você vai estar com esses 5 parágrafos aí, você vai dar o título desse parágrafo. Qual é o título? Em algumas bíblias, aqui na verdade, na maioria de todas as traduções, vem ali, assim, esse título, essa epígrafe, que é a aliança de Deus com Noé, no caso aqui de Gênesis capítulo 9. Mas esse título aqui, ele não é inspirado, ele não faz parte da Bíblia. Você pode apagar, como eu faço isso, apago o título, mas eu gosto de deixar especificamente esse título aqui, porque eu vou mostrar para vocês que esse título, ele pode induzir você ao texto e interpretar de uma maneira errada, ok? Por exemplo, Gênesis capítulo 9, se você tiver outra tradução, você pode conferir em casa. Gênesis capítulo 9, na minha Bíblia, revista atualizada, diz assim o título, A Aliança de Deus com Noé. Então eu suponho que o que eu vou ler aqui vai ser a história da aliança que Deus fez com Noé, ok? Mas vamos ver se realmente essa aliança foi somente com Noé. Vamos lá. O versículo, eu vou ler o capítulo 9 e o versículo 7 de Gênesis. Diz assim: Mas sede fecundos e multiplicai, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos. Opa, tinha mais algumas pessoas aqui. Noé e a seus filhos. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Então não é somente com Noé. É com Noé, seus filhos e a descendência deles. E todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que ainda saíram da arca com todos os animais da terra. Então, a ênfase, aqui a epígrafe, o título tem a aliança de Deus com Noé. Mas nós fizemos uma leitura exata do texto e vimos que a aliança não é somente com Noé. A aliança é com Noé, seus filhos, a descendência e todos os seres viventes. Deus tem aliança com a terra. Deus tem aliança com a criação. Quando Deus quer fazer uma aliança com o homem, ele vai circuncidar o homem, como ele fez com Abraão. Quando ele quer fazer uma aliança com a terra, ele vai e marca a terra. É quando você vê justamente o arco no céu. É essa aliança que Deus fez nessa passagem aqui. Então Deus tem uma aliança com a criação. Mas quando você vai ver o título do parágrafo, aqui diz Deus, a aliança de Deus com Noé. E é isso que eu quero lhe ensinar. Você vai tirar todos esses títulos aí e vai colocar os títulos baseados na regra que o método indutivo nos ensina. Tá bom? E qual é a regra? Eu vou te explicar agora. A primeira regra que você vai usar para você fazer o título de parágrafo é a seguinte. Você vai precisar usar de 3 a 5 palavras do texto. Vou colocar aqui, ó. De 3 a 5 palavras do texto. Então, eu vou usar de 3 a 5 palavras do texto. Essa é a primeira regra. Não pode ser 6, 2, não, de 3 a 5 palavras, ok? A segunda regra que nós vamos usar, elas devem conter, as palavras têm que ser exatamente como está. Ou seja, eu não posso conjugar o verbo. A palavra está escrita do jeito que a palavra está no texto. Eu vou dar um exemplo para vocês usando
justamente o livro de Filemon e o primeiro parágrafo. Eu vou fazer junto com vocês hoje, ok? Então, primeira regra, de 3 a 5 palavras do texto. A segunda regra, exatamente como está no texto. E a terceira regra, que é você olhar a ideia central desse parágrafo. Eu tenho que olhar a ideia central. Ideia central. Então, eu tenho que usar a ideia central. Eu não posso pegar palavras aleatórias e colocar um título no meu parágrafo. Eu vou dar um exemplo para vocês, usando na prática aqui a carta que nós estamos estudando de Filemon. O primeiro parágrafo vai do versículo 1 até o versículo 3. Eu vou ler o parágrafo, já vai ser mais uma leitura que você vai fazer desse texto. Aqui nós fizemos uma leitura, 2 leituras e 3 leituras, fora as revisões que você fez, ok? Então vamos lá. O primeiro parágrafo, vou lhe ensinar agora na prática como você vai fazer os seus títulos, usando de 3 a 5 palavras, usando a ideia central do texto e exatamente como está no texto. Não é uma ideia, não é interpretação. Aqui diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o que Paulo está fazendo nesses 3 primeiros versículos? Ele está fazendo uma saudação a essas pessoas e a Filemon. Eu poderia colocar, Paulo está saudando? Não, eu estou interpretando. Eu vou usar exatamente as palavras que tem no texto, como elas estão, ok? Então, se é uma saudação, a ideia central é saudação. O que eu vou fazer? Vou pegar Paulo, olha, de 3 a 5 palavras. Paulo e Timóteo a Filemon. Ok. Posso colocar Paulo, graça e paz, Filemon. Então eu usei, tenho 2 títulos diferentes. Um título, eu estou dizendo que Paulo e Timóteo está saudando a Filemon. Paulo e Timóteo a Filemon. E posso também colocar Paulo, graça e paz, Filemon. Então, eu usei 5 palavras do texto exatamente como elas estão. Agora eu vou deixar a tarefa com você. Versículo 4 até o versículo 7, a ideia central faz o título. Versículo 8 até o versículo 20, a ideia central pode pegar palavras separadas, de lugares separados, ou uma frase feita, um versículo feito, mas que dê a ideia original e central desse parágrafo, ok? Versículo 21 até o versículo 24 e o curto parágrafo, que é só um versículo, o versículo 25. Que Deus te abençoe, bom estudo, e eu quero que você entenda a importância deste título. Quando você olhar para esse título, você vai lembrar o que tem aquele parágrafo. E sabe quem vai dizer isso para você? Não é alguém que escreveu e interpretou, é você que estudou. Eu não sei se você está observando, mas esse rodapé da Bíblia que você tem de estudo, é você que vai construir a partir de agora a sua Bíblia de estudo. Você vai observar cada texto e vai se aprofundar nas escrituras. Eu tenho convicção de que esse exercício vai fazer você se aprofundar ainda mais, olhar com outra ótica, mais uma vez o texto e ver detalhes que talvez na primeira, na segunda leitura você não conseguiu enxergar. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo seja o teu mentor, o teu aio, o teu professor, e que tu possa se aprofundar ainda mais no estudo da palavra. Um abraço.